cara com a sua filha depois de tudo isso. Fiz um discurso aqui bonito, falando da importância que é uma mãe para um filho para uma mãe. Só que aí não chegaram a nenhum consenso. Dona Vera, então, teria saído dessa história como uma moça que tinha escolhido o caminho dela com esse tal de Jorge. A Ana Cristina aqui passou meio como louca, achando que a mãe estava em cárcere privado. Vem para mim, por favor. E a história termina com as duas não querendo se reencontrar. Ok? Ok. Um ano atrás. Terminou assim a história. Anteontem, segunda-feira, foi segunda-feira, eu passando pelo feed do Instagram, me deparo com um vídeo do delegado Bruno Lima. Falei, que estranho, estou vendo coisa falando de cachorro, o Bruno trabalha com essa causa de cachorro e de violência doméstica. Eu peguei e mandei direto para o Éder Frito, nosso produtor detetive, que foi atrás dessa história. Éder Frito me liga, depois de falar com o delegado Bate, você não acredita, é a Dona Vera. Eu falei, mas que Dona Vera? A Dona Vera, eu falei, a Dona Vera que no ano passado ficou desaparecida, a gente encontrou com vida e que brigou com a filha, porque dizia que a filha estava vendo problema onde não existe com o companheiro dela, o Jorge. Ele me disse, Eu falei, o que aconteceu com a Dona Vera? Saiu de casa porque estava, segundo ela, sofrendo maus tratos. Já era suspeita da filha. Já era desde o início, por sinal, a suspeita da Ana Cristina. De que a mãe estava comendo o pão que o diabo amassou. E então eu pergunto, por que a Dona Vera mentiu? Estamos falando de um caso de um ano atrás. Bate, você não fica chateado com a Dona Vera mentir no seu programa, mentir para o Brasil todo? Se eu não soubesse agora do fim da história, eu ficaria chateado. Mas também ninguém é obrigado a dizer a verdade. Ela mentiu porque foi obrigada a mentir, segundo ela. Ela foi obrigada pelo Jorge a aparecer aqui no programa para falar justamente isso. Quer ver? Coloca o vídeo do dia que as duas estiveram aqui, por favor. Pode pôr. Muito a minha filha, ela sabe disso. Só que é umas situações que é de família, eu jamais seria ingrata com ela, ela sabe muito bem disso. Só, Bate, que eu gostaria que, por favor, ela acabou envolvendo uma pessoa, Bate, o Jorge, que ele foi uma pessoa fundamental no meu socorro. Que aquele dia da mensagem do socorro, realmente eu enviei essa mensagem para ela. Só o Jorge chegou, eu estava caída no chão. Eu estava com princípio de infarto. E se não fosse o socorro dele, que foi primordial, essa hora eu não estaria aqui dando essa entrevista. Parou! Lembrei. Era isso mesmo. A Dona Vera mandou uma mensagem pedindo socorro para a Ana Cristina. Por isso a Ana procurou Cidade Alerta. Porque a Dona Vera estava tendo um princípio de infarto, ela sofre de pressão alta, o que mais preocupava a filha também, porque ela estava desaparecida sem tomar os remédios para controlar a pressão. Quem tem isso sabe que é uma bomba, quem sofre de hipertensão sabe que sem controlar a pressão é uma bomba. E aí ela teria mandado essa mensagem pedindo socorro para a filha, e a filha conta essa história no programa. Só que no dia que as duas se encontram, a Dona Vera fala uma história que mais vai para o lado do Jorge do que para o lado da filha contando aqui no programa o que teria acontecido. Solta, por favor, a continuação. Infelizmente, por falta de informação minha e dela, não cruzou as informações, ela acabou acusando ele, que ele estava me mantendo em cárcere privado, que ele tinha tomado o celular. Só que, de fato, isso não aconteceu. Eu marquei algumas vezes o encontro com ela, só que, infelizmente, eu fiquei muito doente, cheguei a perder 14 quilos, né? Ela já voltou bem mais magra. Olha a cara da Ana. E eu gostaria, Abate, por gentileza, olha o ódio da Ana. Você pedisse desculpa para ele, porque ele está com risco de perder o emprego. Ele tem 4 filhos, ele é uma pessoa honesta, uma pessoa idônea, trabalha registrado, olha só que maravilha, sustenta os filhos dele, é uma pessoa muito querida no bairro. É um anjo. Ele não é bandido, não é nada disso. E ele ficou super sentido, porque ele foi primordial no dia que eu pedi o socorro.
você pode fazer o levantamento. Ele que acionou o SAMU, ele que me acompanhou na ambulância, ele que fez a minha internação. Eu tô com todas as medicações aqui que ele que comprou pra mim, que eu tava entre a vida e a morte. E infelizmente, quando eu enviei aquele socorro pra minha Tudo filha, mentira. ela não pôde atender. Ela Tudo atendeu mentira. só depois. Que acho que umas 7 horas depois, eu não sei, foi mais ou menos umas 3 horas da manhã. 3h20, eu nem lembro. Só que o socorro para ele foi muito Vocês primordial não para mim. vão acreditar no fim Bate, dessa história. porque se ele não me socorresse, eu tinha morrido aquele dia, porque eu estava com infarto. Olha só o Eu Jorge. perdi 14 quilos. Olha. Ele que fez toda a internação. Ela que é safada Pode, também. Ana. Pode. Uma Pode senhora falar dessa direto com a sua mãe, mentir. ela tá te ouvindo. Desculpa por interromper, tá? É assim, eu recebi uma mensagem de socorro. É óbvio que, né, eu tenho uma filha pequena, ela dorme do lado da minha cama, eu não deixo o celular ligado, até porque se tiver alguma notificação de redes sociais, pra minha filha não acordar, que a gente acorda muito cedo. Eu vi essa mensagem 7h07 da manhã, especificamente. E logo em seguida, eu mandei mensagem perguntando o que aconteceu. Não tô falando que quem tá mentindo pra mim já não me interessa. Agora sim, custa mandar mensagem, ou até mesmo o Jorge, eu quero pedir desculpa ao Jorge porque eu envolvi ele nessa situação, eu peço publicamente porque eu não sabia de toda a verdade. Ela pediu desculpa pro Então, Jorge. eu julguei conforme as coisas que ela me disse sobre ele, que ele não gostava de mim e que ele não queria que ela tivesse contato comigo. Dá pra ver a cara de angustiada no dia da dona Vera. Infelizmente, eu tive que resetar meu celular por problemas técnicos e eu não tenho essas mensagens. Ela tá Senão eu mostrava angustiada. agora ao vivo pra vocês. Agora, se ela estava realmente doente, eu não duvido disso, porque ela tem uma série de doenças mesmo, por que não me informou? Por que ninguém me notificou? Por que teve que chegar a esse extremo para eu poder saber de todas as situações? Porque nem o endereço da casa dela eu tinha, nem o endereço da casa do Jorge eu também não tinha, eu não tinha nenhum tipo de contato, eu estava andando no escuro. Então me desculpa, isso já não é mais desculpa se está doente ou não está doente. Eu sempre acompanhei ela e ela sabe disso, eu sempre acompanhei ela em todos os lugares em relação à doença. Eu sei todo o histórico hospitalar dela. Então, se tem uma pessoa que poderia ajudar depois do socorro, e agradeço o Jorge por ter socorrido, era eu, porque eu sabia de tudo, de tudo. A dona Vera, naquele momento, né, tava com uma cara de apreensiva. Eu pensei comigo, inclusive, no dia, ou ela tá sendo fria demais diante da preocupação da própria filha, ou a dona Vera está angustiada porque não está dizendo a verdade. A gente imagina, mas se a suposta vítima, em segurança, está garantindo que está bem, né, estava aqui na emissora, diz que o Jorge era um bom rapaz, que a filha estava confundindo as coisas, o caso já estava com a polícia, caso, né, onde Cidade Alerta podia ajudar, ajudou, que era encontrar a dona Vera. Viu a movimentação, fomos na casa dela, enfim, até encontrar a dona Vera com vida. Mas, um ano depois, estou eu aqui com o meu celular, o que eu mais gosto, que é o velhinho, está tudo quebrado. Sei, quebrado. Bate e chora de barriga cheia. Não Eu pode entro ser lá assim no WhatsApp, não, no Bate. WhatsApp não, no Instagram, O celular tá ótimo. caso de violência contra a mulher e tinha a foto de um cachorrinho. O que tem a ver? Mandei o Éder Frito, por gentileza, ir atrás dessa história. E ele conversa com o delegado Bruno. E nós chegamos até a dona Vera hoje, um ano depois de ser mostrada aqui no Cidade Alerta. Mostra a imagem, por favor, dela com a Tupac, isso. É a cachorrinha da dona Vera. Da mesma maneira que eu fiz essa pergunta para o delegado Bruno Lima, vocês de casa em todo o Brasil devem também fazer a mesma pergunta ao abate. Mas o que é que tem a ver? Uma senhora que o programa mostrou, isso já é a notícia, né? Nós mostramos com suspeita de sequestro, ela aparece dizendo que estava tudo bem, que o Jorge é um anjo na vida dela, É um anjo. e aí nós vamos descobrir isso, inclusive, se foi cada uma para um lado. Eu não sei como é que ficou a relação da mãe e filha, confesso a vocês. Mas, por que que esse cachorrinho chamou a atenção
especial. É uma história de emocionar qualquer um. Eu sou apaixonado por cachorro, então vocês imaginam, quando eu descobri o porquê que essa história precisa ser mostrada. Enche a tela, por favor. Vou fazer o seguinte. Deixa eu dar meu recado de 30 segundos, daí eu já vou direto para a Ariana. Mostra, numa só manchete, numa só personagem. Antes a personagem era só a Dona Vera, que tinha essa suspeita de estar sendo maltratada. Como, segundo ela, agora sim, estava sendo maltratada. Quem é que fez essa reportagem? Foi a Grace ali do Kelly, é isso? A Grace, que foi conversar com ela disse que foi forçada a dizer tudo isso, e é compreensível. Ela tinha medo de não corresponder à expectativa desse homem. A gente vai tirar essas dúvidas todas na reportagem, tá? É o que eu imagino. Que ela foi forçada a dizer tudo isso, porque se voltasse para onde ela mora, o rapaz encontraria ela e ficaria bravo, e aí sabe-se lá o que poderia ocorrer. Essa é a imagem no dia que nós a encontramos, em setembro do ano passado, 1 ano exatamente atrás. Nós procuramos a Dona Vera na casa dela, nós fizemos aí uma varredura nos locais, alguns sustos tomados também quando fomos até a casa onde ela morava. Ela realmente não estava, o que deixava a situação ainda mais preocupante. Vem para mim, por favor. Mas, cadê a imagem dela? Eu quero primeiro ela com um cachorrinho na cama. Um cachorrinho na cama. Mudei de ideia. Isso. Por que agora um delegado que é ligado a essa causa animal precisa entrar nesse caso? Porque um delegado que é tão ligado a esses animais, faz resgates, se emocionou com a história da Dona Vera. Percival, algum palpite, meu querido? Nós estamos vendo aí que ela demonstra um afeto profundo por essa cachorrinha. Ela, aliás, trata essa cachorrinha como se fosse filha. Agora, a filha mesmo, a filha dela... Pois bem, por que será que essa história chama a atenção, portanto, de uma pessoa que defende animais? E eu vou contar para vocês. Me dá a imagem, por favor, da barraquinha. Da barraca. O bairro tá ficando branco. Pode me dar a imagem da barraca. Aí. É barraca mesmo. Olha só. Uma barraca no meio da rua. A mulher, quando procura as autoridades, né, mostrando que está em situação de perigo, de risco, as autoridades oferecem um lugar, não é isso, Percival? Para que essas mulheres vão, para que essas mulheres tenham um abrigo, correto? Exatamente, existe um lugar que é um abrigo que é colocado, aliás, um abrigo supervisionado diretamente pela Secretaria da Justiça e Cidadania, para que a mulher abrigada fique em segurança, protegida, não sofra nenhuma ameaça. Isso é tão importante, Obate, que esse local, esse abrigo, é um lugar absolutamente sigiloso. Ninguém pode saber o endereço, para que, de fato, a mulher se sinta absolutamente segura, Obate. Pois bem. Vocês viram ali, ó, é o cachorrinho, a Dona Vera, o delegado Bruno chegou até ela é gente muito iluminada, né? É gente muito iluminada. Vem pra mim, por favor. Eu, no lugar dela, faria a mesmíssima coisa. Quem gosta de verdade dos seus companheiros, né? Dos cachorrinhos. Quem gosta de animal, quem tem um animal de estimação, passa a fazer parte mesmo da família. Se trata como filho, né? Como criança. Quando ela sai de casa, Percival, disposta a tentar reconstruir a vida, não sei onde entra a Ana Cristina nessa história. Vou ver se a Grace Abduquelli vai nos contar se a filha estava tendo contato com a mãe ou não. Acho que não. Senão é capaz que a Ana tivesse nos procurado para pedir ajuda. Olha lá, olha só, dá essa imagem que eu estou vendo aqui no tributo, por favor. Olha aí. Que gracinha. A cachorrinha dela. Ô, Bate, se o governo, por lei, tem que oferecer um abrigo para essas
isso, a imagem ali que mostra mais o cachorrinho na barraca, por favor. Se as autoridades precisam, por lei, oferecer um abrigo para esse cãozinho ficar, por que a dona Vera montou uma barraca e foi viver nas ruas 1 ano depois de ter aparecido no Cidade Alerta, com a única companheira dela que nunca vai abandoná-la? Vem para mim, por favor. Pode ter certeza, essa cachorrinha não abandona. Pode estar frio, pode estar calor, pode ser nessa barraca na região da Praça da... Foi na Praça da Sé? Pode ser nessa barraca no meio da rua, pode ser numa casa de milhões. O cachorro não abandona. O cachorro não abandona. Sabe o que acontece, meu caro Percival? Os abrigos, e essa é uma discussão que a gente precisa entrar, os abrigos que estão aptos a receber essas pessoas em condição de violência, de rua, nesse caso é um hotel que ela aparece agora com a cachorrinha. Aquela cama, ela está no hotel. Os abrigos não estão aceitando pessoas com os animais. Então você imagina, a única coisa que hoje ela tem de companhia, de vida, é a cachorrinha dela. Aí ela precisa sair de casa porque está apanhando do marido. Você ficaria em casa apanhando como cachorro ou iria embora e deixava o cachorro para trás na mão de uma pessoa que você não confia? Muitos fariam isso. Aliás, o que está tendo de abandono de animal nessa época de pandemia agora, é impressionante. A dona Vera não. Quando falaram, olha, a senhora precisa sair de casa, a dona Vera disse, preciso sair de casa, porque lá eu estou correndo risco. Ah, então a senhora vai para o hotel. Ok, foi para o hotel. Cachorro não entra aqui. Qual abrigo aceita cachorro? Nenhum. Larga o teu cachorro e a senhora pode dormir aqui. O quê? Largar a única coisa que ainda me dá um pouco de alegria? Largar a única coisa que ainda me faz ter vontade de viver? E ela foi morar na rua por causa da cachorrinha, gente. Olha que coisa linda. Que exemplo de mulher. Como é que vai terminar essa história envolvendo a dona Vera? Grace Abduquerque. Vivendo na porta de uma delegacia, a história de Dona Vera despertou a atenção. A barraca recebida de doação se tornou a nova casa dela e do cão de estimação com menos de 1 ano de vida. Dona Vera, mesmo doente, foi expulsa de casa pelo ex-companheiro, chamado Jorge. Um relacionamento abusivo. A senhora vivia em cárcere privado? Vivia em cárcere privado até 3 meses atrás. Somente na rua, Dona Vera poderia continuar ao lado de Tupac, o companheiro de 4 patas inseparável. Os vídeos são gravados pela equipe do delegado Bruno Lima, bastante conhecido por resgatar animais em situação de risco. Dessa vez, Dona Vera passou 4 dias em situação de rua, vivendo de doações, até que ela recebeu essa inesperada visita. Nós vamos te ajudar, né? Nós sabemos as dificuldades aí. Isso é um compromisso nosso aqui, meu, um compromisso do Renzo também. A gente vai procurar um lugar para a senhora ficar. A senhora ficar não só você, mas Tio Peck ficar também. Todas as coisas de Dona Vera são colocadas no carro da equipe de apoio. Com muita atenção e carinho, ela é levada para um hotel. Esse, então, é o começo de uma nova fase de vida. A história de Dona Vera também nos chamou a atenção pelo amor que ela tem por Tupac, o cãozinho. E mais ainda, porque ela já era uma conhecida do Cidade Alerta. Chegamos de surpresa para contar essa nova história de Vera. Ainda na porta do hotel, com Tupac sempre por perto, ela logo começa a desabafar sobre como estava vivendo nos últimos meses. Dormi no frio, dormi no relento, não tinha lugar para tomar banho. E agora, então, a senhora está acolhida. A senhora e
pôde tomar banho, pôde se alimentar e pôde pensar melhor como serão teus dias daqui pra frente. Sim. Trancada dentro de casa, sem poder colocar o pé para fora à luz do dia. Foram mais de 8 meses nessa situação, até que ela flagrou uma traição de Jorge, o ex, com uma menor de idade. Eu peguei ele tendo relações sexuais com uma garota de 14 anos. Eu vi. Não foi vizinho que estava lá dentro e viu. Quem viu fui eu. Foi o fim da relação de 2 anos, mas não parou por aí. Vera foi expulsa da casa do ex, sendo ameaçada com uma arma. Jorge teria chamado outras pessoas para fazer o serviço. Porque as pessoas invadiram lá, me expulsaram de lá. Por causa dele, porque ele falava, a casa é minha. A casa é minha. A senhora está arrependida? Desse relacionamento, muito. Falando de Jorge e do que viveu, Dona Vera nem tenta negar que no passado, não tão distante, ela escolheu Jorge e o defendeu ao vivo, aqui no programa. Infelizmente, por falta de informação minha e dela, não cruzou as informações, ela acabou acusando ele, que ele estava me mantendo em cárcere privado, que ele tinha tomado o celular. Só que, de fato, isso não aconteceu. Eu marquei algumas vezes o encontro com ela, só que, infelizmente, eu fiquei muito doente, cheguei a perder 14 quilos, né? Ela viu que eu estou bem mais magra, e eu gostaria, Abate, por gentileza, que você pedisse desculpa para ele, porque ele está com risco de perder o emprego. Ele tem 4 filhos, ele é uma pessoa honesta, uma pessoa idônea, trabalha registrado, sustenta os filhos dele, é uma pessoa muito querida no bairro, ele não é bandido, não é nada disso. À época, a Vera virou as costas para a Ana Cristina, que se preocupava com a relação. As duas nunca mais se falaram desde então. Dona Vera se afastou da família e escolheu ficar com Jorge. Claramente negou problemas na relação, mas hoje decidiu contar toda a verdade. É aqui então, Dona Vera, seu quartinho? Tá bem acomodada. Estou bem acomodada, graças a Deus. Não passei frio. E o Tupac também não passou frio. E eu estou aqui nesse hotel, fui muito bem recebida. Não faltou comida, não faltou nada para mim. E eu agradeço muito o doutor Bruno Lima e equipe, por ter resgatado esse meu filho de 4 patas, por não deixar ele passar por situação de risco na rua. E eu fiz de tudo por ele. Muito feliz por ele ter resgatado ele. Eu não tenho muita importância, mas a importância para mim é ele. Dona Vera, a senhora tem muita importância para a sua família. Muita gente quer saber como que a senhora está. E está muito interessada em poder te ajudar também. Sim, eu estou passando por essa violência doméstica, que eu fui expulsa de casa, né? Ele pediu a casa, ele falou que a casa era dele, sai da minha casa. E Agora está aqui. eu Para recomeçar. para recomeçar do zero. Ela está aqui com o Tupac, bem tratado, aqui nesse quarto de hotel. Sim. E para recomeçar a escrever uma nova história ao lado dos filhos, dos parentes, passando por tudo o que ela enfrentou, colocando uma pedra em cima desse relacionamento abusivo que a Dona Vera teve com o Jorge. Sim, porque os vizinhos dele lá pensam que ele é uma pessoa boa, mas não é. Aqui, bem mais protegida, ela relembra o que passou. A primeira vez, infelizmente, eu fui obrigada a mentir para minha filha, inclusive na reportagem
feita com a Tainara Figueiredo. Eu menti. Peço até desculpa por ter mentido naquela época, porque eu não tinha condições de falar a verdade na época. E aconteceu outra vez. Então, dessa vez e da outra vez, a primeira vez que ele me expulsou, o Tupac estava com 45 dias. A primeira vez. E aí, eu fiquei na rua. Aí ele me trouxe de volta, escondido. E aconteceu de novo. E aconteceu de novo. Ele falou que eu ia ficar na casa dele, só que os vizinhos não podiam saber que eu estava lá. Eu cheguei lá de madrugada, saía de madrugada, ninguém podia saber que eu estava lá, porque a reportagem da Record já tinha havido lá da outra reportagem, e ninguém podia saber que eu estava lá. Então ele saía de manhã, ele trancava tudo, a porta, tudo. E teve um dia que eu falei para ele que o que ele estava fazendo era cárcere privado. Aí ele começou a abrir a janela da sala e a do quarto, só que ele abria, mas trancava a porta. Aí na lavanderia tem uma cobertura, para a vizinha não ver, que é muito próxima à casa e a vizinha não me via. Só que dessa vez agora que aconteceu que era para me expulsar de lá, a vizinha falou, mas essa mulher está escondida há 3 meses. Eu falei, senhora, eu estou aqui desde dezembro. A senhora cansou de viver tudo isso? Sim, cansei de viver tudo isso. Acabou essa história? Para sempre. A denúncia de violência doméstica contra Jorge foi registrada na delegacia. Mais um passo para deixar de aceitar tantos absurdos. Dona Vera, quase um ano atrás houve toda aquela história do seu desaparecimento, daquele pedido de socorro. O que a senhora estava passando naquela madrugada quando a senhora tentou ligar para sua filha, pediu socorro e depois ficou sem falar com ela, sem dar notícias? Foi por causa do Jorge? A senhora já estava em cárcere privado? O que aconteceu? Naquele dia que eu enviei pedido de socorro para ela, foi porque aquele dia ele tinha me batido, ele tinha me agredido. E eu mandei um pedido de socorro. Só que depois o celular não estava mais comigo. Ele tirou o celular? Ele ficou com o celular. Cárcere privado e abandono que já tinham se repetido antes. Logo depois da filha dar Dona Vera como desaparecida, ela chegou a morar na rua em silêncio. Por vergonha, não queria contar para ninguém a verdade sobre Jorge. Mas ele conseguiu o que queria, se afastar da família. Sim, A senhora fez uma escolha, porque a senhora se afastou dela. sim. Mas a senhora não tinha indício que ele era esse homem cruel que ele demonstrou ser depois disso? Não, porque ele trabalha, ele sempre trabalhou. Mas esse outro lado dele eu não conhecia. Eu não sabia que ele tinha contato com as pessoas que ele levou lá. Para se expulsar. Meia-noite, meio armado. Que foi a polícia militar que me tirou de lá, que me resgatou. A senhora já tinha sofrido violência doméstica, mas até então não tinha registrado o boletim de ocorrência. Da outra vez não fiz boletim de A ocorrência. senhora não tinha nem noção que o que a senhora vivia era cárcere privado? Não tinha noção, porque eu achava que era normal. Violência e anulação. Vera então explica por que chegou a pedir socorro para a filha, mas logo em seguida desapareceu. A senhora ficou com vergonha então de contar que realmente tinha acontecido algo pior como ela imaginava. Sim, eu fiquei com bastante vergonha. Ela estava realmente com razão. E eu fiquei muito envergonhada, porque toda semana eu falava com a minha filha, todos os dias por telefone. Uma vez ou 2 na semana eu ia até lá, levava o presentinho da minha netinha, às vezes alguma coisa para ela, porque afinal de contas eu criei ela. A senhora está com saudade? Muita. Meses de angústia e arrependimento. Dona Vera já teve mãos estendidas
apesar de toda essa história triste, ela teve muita sorte, porque ela teve o apoio da nossa equipe de reportagem, que foi atrás dela, ajudou a filha, que estava desesperada, sem notícia da mãe. Mas a dona Vera, quando ela foi encontrada, ela entrou no programa, falou ao vivo, conversou com a filha, mas ela ficou do lado do Jorge e acabou virando as costas para a filha. E agora ela precisa resolver essa situação. Sim. O que a senhora tem para falar para tua filha? Lembrar da filha que esteve ao lado dela nos momentos mais difíceis desde criança é muito importante. O que faz a senhora chorar agora? As lembranças boas que eu tive com essa minha filha, porque ela está comigo desde pequenininha, eu criei ela desde 1 ano e meio. Uma menina linda, muito bem instruída, sempre coloquei ela nas melhores escolas. Fala com ela. Carinhosa, sempre falei que eu queria o melhor para ela. Vera quer saber se a filha se tornou advogada como sempre sonhou. Ela também lembra, como se fosse ontem, como encaminhou a menina para se tornar uma grande mulher. A senhora quer saber como é que está a vida dela agora? Eu sei que ela está casada, o marido dela é muito bom, a família do marido muito boa. Ela é uma pessoa muito boa. Só que, infelizmente, eu estava cega. O pedido de perdão vem logo em seguida. E eu gostaria de pedir perdão para você, Ana, minha filha, que você estava cega. E eu não podia falar para você o que estava acontecendo, porque você sabe que eu sempre preservei você de coisas ruins. A primeira vez que eu tive um infarto, quem me salvou foi você. Foram as últimas palavras de Vera, que ficou com um pensamento bem distante, talvez imaginando um reencontro. Curiosamente, a necessidade de Vera e o cãozinho despertou a atenção do delegado, que nem sabia que a história dela já era conhecida por nós. E agora o nosso desafio é conseguir parceiros, a ajuda das pessoas, para que a gente consiga uma moradia, os móveis para ela conseguir. E foi o princípio disso aí que me trouxe aqui pra cá. Tanto para ela quanto para o cachorrinho, né, doutor? Com certeza, o amor que ela tem pelo animal é sensacional. A meta agora é conseguir uma casa para viver ao lado de Tupac. Só então ela poderá ter um endereço fixo e receber a esperada visita da filha. Mas como será e se vai